Olá, minha gente, aqui é o Everton, está entrando no ar Dicas Terapêuticas, dica terapêutica dessa quarta-feira, 29 de junho de 2022, dica terapêutica toda especial. Eu vou estar falando sobre terapia e ufologia a partir das minhas experiências pessoais com a coisa. Mas antes da gente entrar nesse tema tão bacana, tão rico, é, vou me apresentar aqui para você que não me conhece. Eu sou o Everton Cardoso Júnior. Eu sou um psicoterapeuta transdisciplinar, antropólogo de formação com mestrado em saúde coletiva pelo Instituto de Medicina Social da UERJ. Eu tenho um canal aqui no YouTube, o IMC2, o seu canal de terapias transdisciplinares, que são técnicas transpessoais, holísticas e esotéricas. Então, minha gente, vamos falar um pouquinho sobre esse tema, terapia e ufologia. Primeira vez que esse tema da ufologia veio para mim, na minha infância, né, a gente assistia Silvio Santos, era muito molequinho, antes de 9 anos, 8 anos, e teve uma pessoa no Silvio Santos que respondia perguntas sobre o Triângulo das Bermudas. E eu fiquei muito chocado. Naquela época eu tinha uma mediunidade muito forte, que não era trabalhada ali na família e tudo. E eu por conta desses temas, assim, eu tinha umas percepções, né, visão de criança, aquela coisa. Eu tinha verdadeiro terror noturno. Então foi como se tivesse, além de fantasma, além de assombração, além de diabo, além de um monte de coisa assim, né? Esquisita para uma criança, eu ainda tinha que me preocupar com esse tema dos discos voadores, dos ETs. E aí eu fui conversar com a minha avó era minha madrinha. E ela era tipo uma fada madrinha da Disney, gordinha, carinhosa, amorosa, uma pessoa que eu amo muito. E ela me falou, perguntei, falou, essa coisa de disco voador, existe sim, botou uma pilha. Existe sim, eu já vi aqui em cima de casa um prato, isso, aquilo, caraca, que é isso? Eu tava crítica arrumar um consolo ali, minha avó botou uma pilha, e toda vez que faltava luz lá na casa dela, quando eu estava lá, eu via na minha infância, a gente ia muito para casa da minha avó. Todas as vezes que faltava luz, ela me levava no portão, vamos ver disco voador. E eu ia com ela ali, mas morrendo de medo, né? E graças a Deus, naquela época criança, isso não aconteceu. Depois eu ia mudar ali a minha forma de perceber essa coisa. E aí, um corte ali para mais ou menos meus 20 anos de idade, 21 anos de idade, teve um final de ano que eu passei com os amigos em Ouro Preto. Então a gente saiu do Rio de Janeiro e fomos para Ouro Preto. E a gente ficou acampado no Camping Clube do Brasil. E era bem à noite, a gente já estava uns 2, 3 dias lá. O Camping Clube do Brasil, em Ouro Preto, ele era um pouquinho antes assim, da cidade, então era afastado da cidade. A gente já estava uns 2, 3 dias lá, e no dia da noite de Ano Novo, a gente foi para... Tinha chovido muito, a nossa barraca não resistiu, era uma cabeçada de amigos que estavam numa barraca grande, mas, enfim, com chuva ficou impraticável, e a gente tinha decidido ir para a cidade e passar a noite de Ano Novo na cidade, virar a noite e no dia seguinte procurar uma pousada por lá, pela cidade. E aí na hora H ali, quando dava umas 3 horas da manhã, eu tava morrendo de sono, falei, gente, vamos voltar lá pra barraca pra dormir e tudo, né, vamos arrumar um canto pra dormir. E ninguém quis voltar. E aí eu falei, porra, vou voltar sozinho. Então você pegava, saía do centrão de Ouro Preto, pegava uma rua assim, meio reta, e até via o último poste de luz, vinha um curvão depois desse poste de luz, aí para a entrada do Camping Clube do Brasil. E aí eu vivi um apagão de memória, que foi quando, né, exatamente no momento em que eu passei ali o facho de luz, daquele último poste de luz, eu olhei para uma vaca que estava no pasto ao lado, e não tenho mais lembrança de nada. Eu já lembro acordando no dia seguinte, dentro da barraca, e muito estranho aquilo ali. Totalmente estranho. Posteriormente, eu fiz um trabalho regressivo e eu teria vivido uma experiência ufológica
que não vou nem contar agora não, teria vivido uma experiência ufológica nesse dia, né? E isso eu tô falando, gente, era o ano de final de 1988 para 1989. Eu estava saindo do exército, tinha ficado um ano como tenente ali. Ainda voltei em janeiro de 89 e fiquei como tenente, completei o serviço. Fevereiro de 89 fui fazer faculdade de Ciências Sociais. Logo depois eu conheci o Colégio dos Magos. Em 1990 eu conheci o Colégio dos Magos e era um curso por correspondência. Eu comecei a praticar. Posteriormente eu comecei a frequentar o colégio lá em Petrópolis. Eu comecei a frequentar, interagir com aquela família, né, com a Márcia Vilas Boas, que foi a criadora do Colégio dos Magos, uma pessoa muito importante na minha vida, na minha trajetória, né? E aí eu começo a frequentar o colégio a partir do sancto do colégio. Muita coisa vai mudar quando eu começo a frequentar ali em Petrópolis, eu começo a ter muitos sonhos com esse tema, eu começo a praticar psicografia, escrita automática, né? No primeiro momento, aquelas psicografias se apresentavam ali, né, entidades como espíritos, depois começou ali a surgir esse conceito de seres cósmicos, né? Então estava ali psicografando coisa de ET. Então foi um primeiro momento assim de um desenvolvimento da minha mediunidade com a psicografia e comecei a trabalhar com os que seriam espíritos desencarnados e logo depois com esses seres cósmicos, alguns que já tinham passado por experiências terrenas e outros não. Então nessa época eu tive muitos sonhos. Tive um sonho também em 92, quando eu estava terminando minha faculdade. A mãe Celide Menezes, a médiuma da Casa Francisco de Assis, ela teve na minha faculdade dando uma palestra, né, num curso da Clarice Novaes, um curso de etnobotânica. E a Clarice ela trouxe um monte de gente para falar sobre temas diversos, né? E estava ali uma mãe de santo, um psiquiatra que frequentava o centro também, a Casa Francisco de Assis, que é um centro de umbanda esotérica em Laranjeiras, no Rio de Janeiro. E aí ela falou sobre a casa, eu morava muito perto, morava em Laranjeiras também, fui visitar a casa, achei muito legal. E posteriormente eu tive um sonho que eu estava no Largo do Machado, um sonho muito real, muito vívido, e alguém me chamava para ir na casa. Aí eu voava, né, saía voando do Largo do Machado e chegava numa casa onde tinha assim, muita gente numa fila de branco. E aí, conforme a fila foi andando, eu vi dois galpões, um ao lado do outro, um aberto ao lado e o outro ao lado dele ali, com algumas portas ou portais. E eu vi a mãe Celide branco ali, tinha uma pessoa, né, organizando a fila. E de repente eu vi o curador da casa. E daquela distância que eu estava, parecia tipo um predador. Tipo o predador ali do filme Predador. E eu fiquei muito chocado com aquilo e foi isso. Aí, voltando para o colégio, gente. Esse período aí é mais ou menos de 1992 a 1996. É um período que antecede eu ter me tornado terapeuta. Então eu vivi várias experiências. Lá no Colégio dos Magos eu tive sonhos também, muitos sonhos, com naves espaciais, recebendo informações. E eu tive algumas experiências. Eu tive uma experiência de estar dormindo uma vez, e aí eu vi o quarto todo iluminado, todo claro. Acordei assim com aquilo, achei estranho. E aí me encolhi assim para uma posição fetal. De repente veio uma voz dentro de mim que falou: fica tranquilo, estica seu corpo, deitado. E aí me narrou uma série de coisas. Eu tive isso como uma experiência também relacionada à ufologia. Então isso aí já em torno do ano de 96, em torno disso. E no 1996, né, primeiro assim, um pouquinho antes, né, eu trabalhando com a minha astrologia já, eu falei, gente, 95, 96, quando o Urano entrar em Aquário, esse tema da ufologia vai bombar. Aí eu achei muito interessante, a gente tinha TV a cabo já na época, né, lá em Petrópolis, e em 1996 teve um programa, a gente assistiu no HBO filmes, aí deu uma chamada para o dia seguinte para um programa sobre ufologia. Foram dois programas, que foram tipo no sábado ou no domingo,
falando sobre ufologia. O primeiro era tipo uma história da ufologia, como começa a questão da ufologia, as observações que vieram do pós-guerra. Inclusive eu estava vendo que dia 24 de junho é o dia da ufologia, porque foi o dia que um piloto americano avistou, se não me engano em 45 ou 47, uns OVNIs. Então, pós-guerra, começaram a ter muitos avistamentos. A gente já estava no contexto de Guerra Fria, então aqui nos Estados Unidos, né, o povo achando que ele podia ser uma questão de desenvolvimento tecnológico bélico, russo, essas coisas, né, e começaram a pesquisar aqueles fenômenos que estavam acontecendo à beça, e aí tem um físico que ele vai se tornar como fosse assim o pai fundador da ufologia, que ele começa a categorizar os tipos de avistamentos e contatos, né? Então o primeiro programa da HBO falava sobre isso, e o segundo programa falava só sobre pessoas que tinham sido abduzidas, casos de abduções que aconteceram com um monte de gente também. Então já me chamou muito a atenção. Nesse ano de 96 eu fui acompanhar também a minha sogra na época, minha ex-sogra. Eu fui acompanhar ela no centro do Chico Monteiro. O Chico Monteiro é um radialista mineiro, na época ele estava em Cataguases, e ele tinha um centro que era o Centro Paracientífico Adolfo Fritz. Esse cara, ele era um radialista local, e aí espírita. Ele vive uma experiência ufológica, ele conta isso no livro, que é Eu Viajei no Disco Voador, e ele monta um trabalho, né, um centro, né, onde ele faz curas. E eu acompanhei, né, essa pessoa em 96 nessa cura, mas não pude entrar, né? Imagina assim, um galpão enorme com aqueles bancos unidos de madeira, tipo banco de cinema, né? 2.000 pessoas ali. Aí a minha ex-sogra entrou para uma parte interna que parecia pequena, né? Mas depois eu descobri que era enorme, e foi realizada a cura dela lá. Eu fiquei muito curioso e falei, cara, eu vou fazer eu vou ver se eles, né, vou ver o que tem de errado comigo para eles fazerem uma cura para eu, né, me aproximar desse cara também. Aí acontece que um tempo depois, né, eu vou fazer a cura com o esculpiro, mas antes eu tenho a minha principal experiência de ver um OVNI. Em final de 96 eu já estava morando no Rio, e aí eu fui para casa dessa minha sogra para ficar escrevendo minha dissertação de mestrado em dezembro. Em dezembro eu não consegui realizar muita coisa, mas janeiro e fevereiro eu consegui, né? Começo de março minha dissertação estava pronta. Aí a gente viveu uma coisa que foi muito interessante. Essa minha sogra tinha 4 filhos, né? E todo mundo com namorado, namorada, então sempre tinha muita gente no final de semana lá. E aí começou a acontecer, estava acontecendo direto na época, falta de luz. Quase todo dia tinha uma falta de luz em Petrópolis. A gente já tinha até mapeado ali a coisa, ali em torno das 18h30 até 21 horas, né, ficava de 15 minutos a 2 horas sem luz, praticamente todo dia. E aí um dia a gente observou um risquinho no céu, assim, ó, parece um balão aquilo ali, né? Ele tá. Aí uma outra semana, isso ainda em dezembro de 96, da casa da minha sogra dava para ver o Chapadão do Açu, que é o ponto mais alto ali de Petrópolis. E é um chapadão, aquilo ali, não tem nada ali em cima. E o meu cunhado falou assim, cara, olha isso aqui, cara. Olha ali, aquele clarão, tô observando aquele clarão ali no Açu. Aí a gente tinha um telescópio, botamos o telescópio ali para cima, e era muito doido, porque com o telescópio a gente conseguiu ver. E aí era um clarão, tipo uma coisa, né, luz, só luz. A gente, caralho, o que é isso? Pelo amor de Deus, o que é isso, né? Ali em Petrópolis e tudo. Aí um belo dia, tipo uma semana depois, mais ou menos naquela mesma semana,
Tava mal cabeçada na casa no final de semana, assim, a gente se divertindo. E aí, quando faltou luz, passou aquele risquinho ali na área interna, a gente vendo. Uma galera, pô, aquilo ali é balão e tal. Mas ele tinha uma trajetória, que sempre é a mesma trajetória. Uma trajetória reta, assim, enfim, passava por ali, né? Aí o meu esquadro botou a pilha, vamos botar o telescópio ali. Muito difícil tu pegar o telescópio num objeto pequeno, ainda mais um objeto que está em movimento, você acertar, mas eu consegui acertar. Aí eu desenhei a parada pra galera. Galera, parece um bolo. Uma parte assim, laranja embaixo e uma outra em cima. E acho que tem uma outra em ciminha também ali, parece uma coisa simples, né? As pessoas não conseguiram ver, porque né, eu consegui localizar, muito difícil, mas morreu, né? Entramos em 97, janeiro de 97, eu estou produzindo minha dissertação de mestrado, todo dia tinha aquela tal da falta de luz, ou quase todo dia, e teve um momento que só estava eu e a minha ex-sogra em casa, e aí de repente acabou a luz, aí eu fui para a cozinha, ela estava lá, a gente ficou conversando, vamos ver aquele risquinho lá, vamos ver a nave, vamos, aí a nave passou ali lá em cima, a gente viu. Ela, pô, vamos na parte da frente da casa que eu quero dar comida dos cachorros, no varandão com os cachorrinhos, com vários cachorros, né? Criadora de cachorro. É, é, aí a gente conversando e o varandão da casa, pega a casa inteira, o varandão de frente, né? Petrópolis é tudo morro, lá tem né, a parte de cima, a parte de baixo, né? A parte de cima da casa, tudo espelhado, tudo de vidro, e de repente, ali da casa, o visual da casa, a gente tinha ali, tipo, 800 metros, 1 quilômetro mais ou menos, as Torres do Morém, lá em Petrópolis, todo mundo conhece. E depois da Torre do Morém é o baixadão ali para né, o Rio de Janeiro. Aí as Torres do Morém, ali nas Torres do Morém surge aquele mesmo objeto que eu tinha visto lá, né, parecendo um bolo, com a parte de baixo e uma parte de cima, meio alaranjado, que pareciam escotilhas, sei lá. Apareceu ali, eu falei, fulana, você tá vendo? Ela falou, você tá vendo? Você tá vendo? Nós dois ficamos vendo ali praticamente no primeiro distrito de Petrópolis, muito próximo do centro de Petrópolis. Então surgiu ali nas Torres do Morém, foi muito perto da gente. Né? Uma visualização assim, que não tinha dúvida de que aquilo ali era um OVNI, um objeto voador não identificado. E eu vi, né, com a minha sogra, minha ex-sogra. Né? Então, tipo assim, tinham 2 pessoas ali assistindo aquilo ali, aí aquele objeto ele foi subindo devagar e depois fez a mesma trajetória daquele outro que já tinha passado. Esse foi o principal avistamento que eu tive. Assim. Foi muito claro, muito evidente, né, de que se tratava de um OVNI. Um tempo depois, eu tinha mandado lá para o Centro Paracientífico Adolfo Fritz uma cartinha dizendo que eu estava com problema no joelho. E aí fui lá, né, novamente em Cataguases, fazer, aí dessa vez participar lá da cura, né, do tal do Chico Pinheiro. E aí quando eu entrei, eu fui um dos últimos a entrar, porque lá tem a ordem de idosos, mulheres, crianças, tudo vai na frente, e eu 30 anos de idade ali, né? Então fui um dos últimos a participar da cura, do processo. E quando eu participei aquela parte que parecia menor dentro do galpão enorme, né? Era enorme também, cheio de macas e com vários médicos, praticamente cada maca tinha um médium, tinha uma pessoa ali, e o tal do Chico Pinheiro, ele ficava indo de maca em maca realizando as curas. E ele dizia o seguinte, ó, que é evidente, vê, tem 3 naves aqui em cima, então vocês vão me ver de vez em quando pegando coisa assim no ar, eu estou pegando um maquinário, né, que é evidente ver, né, mas não está na só nossa dimensão, mas eu estou usando esse material. Tudo pode parecer muito caô, né? Mas olha o que aconteceu. Quando chegou na minha vez, eu olhei para o médium, ele falou comigo, eu cumprimentei, e ele falou para mim assim, não, ele, tipo, ao invés de ir no meu joelho, que eu tava lá por causa do joelho, não tava nem aí pro meu joelho, chegou aqui do lado do meu umbigo, e ele, assim, aparentemente, né, está com nada nas mãos, ele fez 2 risquinhos, como fossem parênteses,
ao lado do meu umbigo. Aquele risquinho, aquilo ali doeu. Eu senti uma dorzinha, né? É, E aí depois ele virou para mim assim, ó, estica o braço, eu vou te vacinar, vou te dar uma vacina. Isso em 1998, gente. Eu vou te dar uma vacina agora. Você vai ter que rezar muito Ave Maria, muito Pai Nosso por causa dessa vacina que eu vou te dar. E eu assim, tipo, ok, né, vamos nessa. E aí ele fez aqueles risquinhos ali, doeu pra caramba aqui, assim, no meu braço, que doeu pra caramba. E quando eu saí, eu tava com os risquinhos aqui, tipo, casquinha de ferida. Tava em casquinha de ferida os risquinhos, tipo assim, tipo, já tava cicatrizando aquele negócio. E eu cheguei pra pessoa que foi comigo em casa. Aconteceu isso? Sim, ela também tinha os risquinhos no peito, em outros lugares do corpo. Só que assim, a coisa já cicatrizando, porque ela tinha sido, né, antes de mim, tinha recebido a cura, né? Então já estava cicatrizando. E eu, tipo, e o meu começando a cicatrizar também, aqui na barriga já começando a cicatrizar e aqui no braço também. No dia seguinte, tava só com um branquinho, já estava tudo cicatrizado. Isso aí pra mim não tem explicação. O cara podia até estar com alguma coisa na mão ali, ter feito, né, um mise-en-scène que não estava com nada, eu também não fiquei olhando, né? É, Aparentemente ele não tinha nada nas mãos, mas, tipo, porra, primeiro a cicatrização e depois a rapidez com que aquela cicatrização some, aquilo ali também é muito incrível, né? Isso, gente, foi na antecedência de eu ter me tornado terapeuta, que eu me torno terapeuta de 95, 92 já começa esse movimento todo, né? Mas assim, a partir de 1995 eu começo a sistematicamente a atender com técnicas holísticas. Então eu acho que esse encontro com esse tema, ele abriu, né, esse portal do tornar-se terapeuta para mim. Quando eu começo a atender na Casa Francisco de Assis, isso não foi em 98 não, agora estou registrando. Isso foi em 90, não, foi 98, 5, 96. Quando eu vou atender na Casa Francisco de Assis, eu conto para a mãe Celi, eu falo do Chico Monteiro para ela, e eu conto do meu sonho que eu tinha tido lá em 1992, em relação à casa, que eu vi o predador como curador da casa. Eu falei, eu vi um ser assim, assado, e ela de pronto para mim, você viu um ET. Eu falei, eu vi um ET? Ela você viu um ET. Eu falei, pô, mas isso, cara, a partir de... Teve um momento que eles começaram a ajudar a gente aqui nas curas. Aí lá, fulano e Beltrano, que são médios videntes da casa, elas preferem trabalhar com obsessor do que trabalhar com ET, elas têm muito medo, né? Então, assim, tem um visual diferente, né? Isso, né, para algumas pessoas que não estão habituadas, mete medo mesmo. Então, você viu um ET? Eu falei, eu vi um ET. Em 97, eu dei uma palestra na casa, uma palestra sobre florais, e aí uma médium da casa falou, cara, eu atendo lá em Paracambi também, sou médium aqui, sou médium de uma casa lá em Paracambi, você não topa fazer essa palestra lá? Aí eu topei fazer uma palestra lá, isso final de 97, finalzinho de 97. E aí quando eu cheguei na casa, o pai e a mãe de santo me receberam e foram me apresentar a casa. Aí ele falou assim, aqui era um centro de umbanda traçada, ou seja, uma umbanda bem próxima do candomblé, com sacrifício, com essas coisas. Aí ela falou assim, cara, o nosso trabalho foi evoluindo, né? E assim, antigamente, a maioria dos médios da casa eram médios inconscientes. Hoje a gente só tem o meu marido como médium inconsciente, todo mundo é médium consciente aqui. Aí ela me mostrou uma tenda esotérica, uma tenda cigana, o trabalho foi indo para outras direções. Aí ela me mostrou um hospital espírita, um hospital mesmo, um galpão enorme também. Você tinha um primeiro espaço ali de receber as pessoas, e depois abria para uma porta. Essa porta tinha 4 salas para cada lado, né? Então 8 salas no total. Aí a sala de fitoterapia, de atendimentos holísticos, espirituais diversos, mais próximo dessa coisa holística mesmo. E nesse corredor tinha quadros de naves espaciais. Eu perguntei para ela, porque eu já estava antropólogo, já estava, os ETs invadiram os terreiros no Rio de Janeiro, no Brasil, né? Invadiram os terreiros de Umbanda. Isso aí é um fenômeno, inclusive, antropológico. Isso é meados de anos 80 para começo dos anos 90, a ETzada invadiu os terreiros.
Aí eu perguntei, pô, os ETs invadiram o terreiro aqui também? Aí ela, também, os ETs invadiram o terreiro aqui também. Eu falei, cara, que coisa incrível, né? Então eu tava falando tudo isso aí, gente, porque se você vai estudar ali, né, várias civilizações, você vê que na Índia, no próprio Egito, né, os sumérios, eles falam de contatos com seres de outros planetas, de outros sistemas, né? Eles falam isso à beça. A própria mitologia suméria conta essa história. E o Egito, a mitologia que constrói ali a mitologia egípcia, ela é baseada nessa mitologia suméria. E aí a gente vai ver que, né, por trás dos princípios herméticos, por trás dos princípios esotéricos e de boa parte dessas terapias holísticas, a gente tem a influência desses seres, que são seres cósmicos e que se confundem muitas vezes com seres espirituais, né? Então, na minha opinião, todas as terapias holísticas, energéticas, elas têm uma relação muito forte com essas práticas, né? Que vem aí, que são cósmicas, que vem aí a partir dessas relações. Existem muitas linhas que falam que, né, o contato com essas civilizações é que vai desenvolver culturalmente o humano, né? Existem muitas linhas que falam sobre isso. E o que eu penso é o seguinte, há uma relação muito grande entre esse fenômeno ufológico, né, a expansão do fenômeno ufológico com a expansão da contracultura e da abertura para, né, o resgate dessas terapias, que são as terapias alternativas, que são as terapias holísticas. Hoje em dia, então, quando você está fazendo reiki, né, que traz símbolos e energia, quando você está jogando uma carta, você está trabalhando ali com ferramentas, com elementos que foram construídos nessa relação aí que é com esses seres cósmicos. Na minha trajetória, o contato mais consciente com isso tudo antecedeu o me tornar terapeuta. E antecedeu ali, eu fazendo aquelas psicografias. Na época da pandemia, um pouquinho antes, 2019, 2020, eu também recebi muita informação, que eu até botei aqui nos vídeos que eu chamo de Crônicas da Nova Era. São vídeos do começo aí do meu trabalho no canal. Eu falo sobre isso. Foram coisas que foram me vindo ali, né? E que eu tenho, no meu entendimento, né, a certeza de que é uma coisa meio ditada ali nessa relação que eu tenho com esses seres cósmicos, eu vou chamar assim de uma forma mais genérica, tá? Eles estão por trás aí da minha crença, eles estão por trás do meu trabalho, estão por trás de tudo isso. E boa parte dessas técnicas esotéricas e holísticas, elas têm relação também com esses mesmos professores, né, que não são apenas professores espirituais, muitos deles são professores cósmicos que a gente tem, tá? Aí a gente tem assim, hoje várias terapias aí associadas a isso, não são terapias que eu pratico, né, mas você tem, né, pratico muitas terapias que têm relação também, né, mas hoje você tem a cura pleiadiana, arturiana, essas coisas, não tem a ver com o que eu faço profissionalmente. E a única delas que eu me aproximei foi o curso de Maná que eu fiz com a Selma Vilaverde, que é uma referência em constelação familiar no Brasil, uma professora incrível, e ela dá esse curso de Maná. O curso de Maná são técnicas pleiadianas, né, na teoria da coisa, né, técnicas pleiadianas de contato com o desenvolvimento interior, né, de abertura para canal de cura, para uma série de coisas que é muito importante para todo terapeuta holístico, então eu recomendo. Então, minha gente, esse aí foi um papo introdutório sobre esse tema, um tema que dá pano para manga, tem muita coisa para ser dito, muita coisa para falar, né, mas há uma relação direta entre todas essas terapêuticas holísticas e a ufologia, tá? É isso, minha gente. Semana que vem tem uma nova dica terapêutica, você não perde por esperar. Um grande beijo a todos, muito obrigado.